Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Devagar, mas sempre. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, 4:16. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos e, na pauta da lei divina, não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer, nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte, e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos preservar, com o esforço de autoaperfeiçoamento em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda? Prossegue a si mesmo. O tempo implacável, dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos. Devagar, mas sempre. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite a todos. Nós vamos hoje fazer o nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu itens 5 a 8, em que fala no capítulo 2, cujo título do capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo. Muito bem.
nós temos que começar a pensar nesse estudo recordando o item 1 deste capítulo 2, em que é dito o seguinte, é da passagem do Evangelho de São João, no seu capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. E é dito o seguinte: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, pergunta-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Muito bom. Por que eu voltei? Porque o item 5 fala sobre ponto de vista. E o que quer dizer esse ponto de vista? Pelo que a gente apreendeu ao preparar o nosso estudo, esse ponto de vista vem nos mostrar e clarear o que devemos fazer para chegar a esse reino de Deus, a esse reino em que Jesus fala. E como vamos fazer isso? E como vamos agir? O item 5, ele tem uns parágrafos interessantes, em que ele faz um comentário sobre o ponto de vista para que a gente veja a vida futura. E aí nós temos parar para pensar sobre o que é dito aqui logo no primeiro parágrafo. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Grande verdade. Aí vem um alerta. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna o quê? Uma simples passagem. Então aquele que no futuro já se coloca para se preparar para a vida futura como sendo uma vida espiritual, a vida dele corpórea aqui ele já entende como sendo só uma mera passagem. É isso que ela quer dizer. Breve estada num país ingrato. Aí ela cita mais. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo-lhe seguir-lhes um estado mais ditoso. Ou seja, aquele que acredita que a vida futura não é esta, é o espírito dele, é uma vida espiritual diferente, ele sabe e pensa que houve uma passagem, uma passagem aqui na Terra. Então, para ele, tudo aqui é mais tranquilo, não vai se amofinar com nada. Ele não tem para ele nada, ele tem paciência, ele é tranquilo, ele aceita tudo que está ocorrendo, compreende as coisas, porque ele sabe que aqui não é a pátria dele, vamos chamar assim. Aqui é uma passagem que ele está fazendo, um aprendizado, uma melhora, vamos chamar agora uma provas e expiações que ele vai passar. E o futuro dele é a pátria espiritual, é o outro lado da vida, como alguns dizem.
E nesse instante ele leva a sua passagem aqui pela Terra com maior tranquilidade e mais compreensão do que ocorre com ele. Muito bem. Mais adiante, nos é citado: sabendo temporária e não definitiva, assustada no lugar onde se encontra essa mesma pessoa, menos atenção ele presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Ou seja, o que de ruim lhe ocorre, ele aceita com mais tranquilidade, porque ele sabe que aquilo é passageiro. É um ser humano que entende que se ele usar máscara, se ele se portar com as normas que são dadas, ele não tem nada que vá abalar ele em fazer isso, porque ele sabe que essa doença haverá uma cura e que ela é passageira, como várias outras foram. Então esse é o ser humano que ele está falando, que leva a vida futura pensando na sua parte espiritual, que é a mais importante para ele. Entretanto, tem gente que não pensa assim. E aí ele acha, essas outras pessoas, que o mais importante é viver o gozo da Terra, é aproveitar o máximo possível a vida aqui na Terra, no nosso planeta, fazendo de tudo. É aquela pessoa que acha que ele tem que ter a maior riqueza possível enquanto que tiver, porque quando acabar, acabou. É aquele que pensa que ele tem que ter, que felicidade para ele é viver ostentando as coisas, tendo cargo, ser chamado de doutor, ser chamado de rei, ser chamado disso, ser chamado daquilo, ter uma vida ostentosa. Essa pessoa, ela está muito materialista ainda, ela está presa à vida da Terra, materialistamente dizendo. Para ele é mais importante ele conseguir um carro novo do que ele ajudar uma pessoa. Para ele é mais importante um apartamento novo do que ele empregar às vezes, já que ele tem um pequeno e tal, para facilitar ou ajudar alguém da própria família que precisa. Então essa é a pessoa que nós estamos comentando. Aí ele diz assim, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea que é essa pessoa, no lugar mesmo em que ela aí se encontra, vastas proporções assumem tudo que o rodeia, o mal que o atinge, bem como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupam as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha. Olha que coisa maravilhosa para se pensar. Suba ele uma montanha, e logo bem pequeno lhe parecerão homens e coisas. Vocês já repararam isso? Eu não diria nem uma montanha, na época era uma montanha, mas suba ele num prédio alto e olhe para baixo, ele vai ver tudo pequenininho, como está dito aqui. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perdem-se na sua imensidade. Bom, no item 6, ele vem nos alertar que se todos nós pensássemos dessa maneira, a verdade é que a Terra periclitaria, ou seja, ela ia, vamos chamar assim, ser o mais importante para tudo. Porquanto, será que ela seria o mais importante para tudo? Não, se todos pensassem que o espírito, o mundo seria melhor e que a gente vai desencarnar e o mundo do espírito é melhor,
O que tem na terra para nós não tem muita importância, não ia valer o que ele diz aqui. Tudo na terra iria periclitar, ninguém ia cuidar de nada na terra. Aí, como diz, porquanto ninguém mais se iria ocupar com as coisas terrenas. Um alerta: não. O homem instintivamente procura o seu bem-estar, embora certo que só por pouco tempo permanecerá no lugar que se encontra. O que ele quis dizer nesse item 6, que é importante, é que a terra é para ser utilizada, não é para ser abusada. Esse é o detalhe. Os rios, os lagos, os mares, as flores, as frutas, os animais estão aí para que nós desfrutemos do prazer de conviver com eles. Aproveitemos a água pura para a nossa própria saúde. Aproveitemos as flores para a beleza que a natureza nos dá. Os animais domésticos para que nós os tratemos, para que eles façam a troca de carinho conosco. E os animais selvagens vivam a sua vida, a sua liberdade como deve ser vivida. E não a gente poluindo, destruindo, matando os bichos todos que estão por aí, acabando com as nossas floras, com a nossa fauna, com a nossa flora e com a nossa parte hídrica. O mar é para ser explorado, sim. É um bom meio de transporte para a gente ter o prazer de viajar nele, curtir uma noite no mar com uma lua, ir a uma praia, curtir a praia. Isto sim. Agora não abusar. Não abusar. Não estragar o que é bonito. Nós temos um péssimo defeito. Se eu tenho um terreno grande, eu procuro logo construir algo nele e destruir as flores e tal. Não aproveitamos aquela natureza que está na nossa volta. Já repararam isso? O mundo hoje está mais quente. Mas vocês já repararam que a maioria das casas nas grandes cidades só tem quintal com... A maioria dos quintais é cimentado assim e tal. Não tem aquele, como tinha antigamente, aquele jardinzinho com terra na frente da casa. Uma árvorezinha bem cuidada, lógico, para não cair, para não estragar, na frente da sua casa, que ia dar uma melhor temperatura, uma melhor troca de calor. O próprio ser humano está se destruindo e está acabando com isso. E aí, é esse alerta que ele fala. A gente deve usufruir o que nos foi dado, parcimoniosamente, controladamente, usar de forma correta e não destruir como nós estamos fazendo hoje. Assim sendo, nós também agora vamos partir para o nosso lado humano e espiritual. Ela cita mais embaixo assim, aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Olha que interessante. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre, agora vem o outro caso, o caso da vida terrestre, assemelham-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. E aí no item 7 vem nos mostrar que o Espiritismo vem nos esclarecer, vem nos clarear sobre essas situações. Bom, o que nós temos que parar para pensar? Se eu sou um espírito encarnado, vim para esse planeta de provas e expiações e Deus me deu essa maravilha que tem. Eu tenho que usufruir com parcimônia. Então, eu não posso destruir. Então, eu tenho que lutar contra certas coisas que fazem com que eu destrua. Exemplo, meu orgulho, minha vaidade, meu egoísmo, meu ciúme, minha inveja. Esses defeitos que temos têm que ser corrigidos. E ao serem corrigidos, nós estaremos cada vez mais próximos de um homem de bem.
E ao fazer isso, a gente não vai se preocupar que o carro do fulano é melhor do que o meu, que o carro do ciclano é melhor que o meu, que a casa do Beltrano é melhor que a minha, porque eu só tenho 2 filhos, mas ele tem um casarão com 2 filhos. Por quê? Não tem necessidade. A gente tem o que a gente precisa, usufrui bem e exerce a bondade, a benevolência, o amor ao próximo muito mais tranquilo. E como é que a gente pode ter certeza de que isso tudo é uma verdade? Bom, nas instruções dos Espíritos, que é o item 8 hoje, em que fala de uma realeza terrestre, uma rainha da França, através de uma mensagem que é passada aqui, vai nos mostrar a surpresa que ela teve ao chegar do outro lado desencarnando. E vai nos alertar para que a gente tenha verdadeiros cuidados e comportamentos para aí é que é o interessante. Tudo isso nós não estamos falando do reino que ele disse que não era daqui, meu reino é outro, para chegar ao outro reino que Jesus falou. Então vamos lá, eu não gosto de ler não, mas esse trechinho inicial aqui seria interessante, eu acho interessante a gente entender o que essa rainha nos fez, nos falou. Isso foi feito em Havre em 1863, foi quando foi dada a passividade dela lá, ou a mensagem dela, perdão. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Ela já dizendo para nós isso, ela: o meu reino não é desse mundo, o orgulho me perdeu na terra, fala ela. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe-o comigo da minha realeza terrena? Olha os questionamentos dela. Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo, quer dizer, a riqueza dela, nem a acompanhou até o túmulo, é o que eu falo. Vai ficar aqui, o que a gente leva é os nossos ensinamentos, as nossas atitudes boas e mais, as nossas, vamos chamar assim, auxílios, os nossos ajustes, as nossas, nossos acertos, os nossos erros, né? Isso a gente leva. Mas o que é matéria fica, a roupa fica, a casa fica, o carro fica, as frutas do terreno ficam, a terra que você morava fica. Nada disso vai com você. O que vai com você é o seu moral, seu aprendizado moral. O que vai com você é as bondades que você fez. O que você vai deixar aqui de importante são as boas atitudes e as boas coisas que você fez. E que será lembrado sempre por essas coisas. Vai ser lembrado pelas más, lógico, mas sempre fazendo. Porque estamos num planeta de provas e expiações. Mas se tiver muito mais coisas boas do que mais, você terá muito mais chance de ser lembrado pelas boas sempre. E isso é que é importante, é isso que você leva. São essas atitudes ótimas que você tomou na vida, aqui na Terra, aqui nesse nosso planeta, e essas sim é que são levadas conosco quando retornamos à nossa pátria espiritual. E seremos julgados pelas atitudes e erros e acertos que tivermos feito. E aí ela diz assim: e como tornar mais terrível, nem sequer me acompanhou até o túmulo, como eu disse antes. Rainha entre os homens, olha ela, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Ela achou que por ela ser rainha, ela ia direto para o reino dos céus. Não, não foi. Que humilhação, se sentiu humilhada, porque ela era uma rainha.
quando, em vez de recebida qual soberana, ou seja, recebida com todas as pompas e circunstâncias de uma rainha, ela viu acima dela, muito mais acima, homens que ela julgava insignificantes, porque ela desprezava eles porque eles não tinham sangue nobre. E aí ela fala: ó, como então compreendia a esterilidade das honras, a grandeza com que tanta avidez se requestam na terra, para se granjear um lugar nesse reino. Aí ela vem nos alertar. O que é importante para chegar naquele reino? São necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta, olha só o que ela sabe. Ninguém vai perguntar para você o seguinte, hein? Nem o que você foi, nem que posição ocupa, mas sim o que de bem fizeste. E quantas lágrimas você enxugou. Aí ela fala: ó Jesus, tu disseste, teu reino não é desse mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Nós, homens, ela vai citando, corremos para alcançar sempre o bem terreno, como se fosse guardar ele para sempre. Lá, do outro lado, ela diz que todas as ilusões somem, perde-se todas as ilusões. E cedo vocês se percebem que eles só têm apenas que apanharam uma pequena sombra daquilo. E desprezam, porque eles só fizeram aquilo, desprezaram únicos bens reais ao qual eles poderiam ganhar no reino dos céus, que foram o que ela citou antes. E aí ela pede que ajude-os, ajudai-os com as vossas preces, porquanto, ou seja, ela pede que nós façamos isso, a prece que aproxima o Altíssimo. O homem é o traço da união entre o céu e a terra, e não esqueçais disso. Bom, isso tudo nos leva a pensar da seguinte maneira, e é uma maneira muito lógica para o nosso raciocínio. Somos todos espíritos, encarnados e desencarnados. Hoje somos espíritos encarnados, mas somos espíritos. O nosso futuro é voltar à parte espiritual. Aí vem, ao voltar à Terra, reencarnar, nós viemos aqui para progredir o nosso espírito moral e intelectualmente. Como é que a gente pode fazer isso? Além de cumprir aquelas orientações que ela nos deu, é começar a lutar pelo nosso interior ser mais puro, lutar contra o nosso egoísmo, lutar contra a nossa vaidade, lutar contra os nossos ciúmes, lutar com as nossas mesquinhez, e sim passar a explorar a grandeza que temos de dentro, o amor que nós temos de dentro, que pode ser expandido para dar aos outros e para ajudar aos outros. Peçamos a Deus, sempre que oremos, que Ele nos ilumine e que Ele nos auxilie a encontrar essa bondade que está dentro de nós, para que ela se expanda e a gente seja menos materialista e mais bondade como um todo. E que a gente consiga cada vez mais uma grandeza melhor para o nosso desenvolvimento espiritual. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe.